Salve, salve, alunado do meu Brasil! Como estão vocês? Que alegria, que satisfação. Estamos aqui na primeira semana após recesso de férias para dar continuidade ao semestre 2022.2, não é? Vamos continuar com os estudos para encerrar a educação básica brasileira com a terceira série do ensino médio, que vocês vão fazer logo mais, né? Estamos aqui na segunda série à tarde, já com o nosso chá das 5 horas no ponto, para tomar aquela xícarazinha de chá, para nos deixar bem relax, para assistir uma boa aula de redação. Concorda? Aqueles que não são amantes do chá, vai tomar um cafezinho, um suco de acerola, com pipoca, para assistir essa aula. É 1 hora de relógio, portanto a travessia deve ser deveras agradável. Quero aqui estender meu boa tarde aos que estão no chat e aos que estão aí nos acompanhando pelo kit IPTV Seduc via satélite para todo o nosso Piauí. Alvorada do Gurgueia, por exemplo. Meu boa tarde a todos vocês. Eliseu Martins, tá bom? Pimenteiras, Queimada Nova, Lagoinha, Curral Novo do Piauí, São Francisco do Piauí também, a Escola Mário Coelho Neto, né? Professora Maria de Jesus, boa tarde a senhora, né? A Adriana, que é a mediadora aí do Curral Novo, e eu, professor Rufino, para quem não me conhece. Nós vamos trazer um conteúdo que é do semestre passado, não é? Assim foi o nosso planejamento dessa semana. É a nossa primeira aula do semestre, então é uma grande responsabilidade. Se bem que dia 1º, segunda-feira, foi o primeiro dia útil aí, tanto do mês como da semana, e os trabalhos já começaram aqui de vento e poupa. E de onde é que a gente fala? A gente fala do maior e melhor centro de divulgação, distribuição e edição de aulas, que é o Canal Educação, sediado aqui no bairro Monte Castelo, Teresina, Piauí. Resumo. Resumo é um gênero textual de grande utilidade, tanto para você absorver um conteúdo, como para você ser mais conciso. Tu imagina que, por incrível que pareça, um dos problemas dos candidatos a concursos públicos, ou mesmo a produção de redação no Enem, é justamente não ter a capacidade de ser conciso. Às vezes a gente superlota demais os nossos parágrafos de informação e a nossa redação deixa de ser dissertativa e passa a ser o quê? Expositiva. O excesso de informatividade dentro do texto vai acabar prejudicando a estrutura dele. E aí é muito arriscado você tirar até 0. Porque um dos requisitos avaliados na competência 2, que é a única que pode lhe tirar de vez do páreo, é justamente o atendimento ao gênero. Então, quando a gente não sabe encaixar o resumo de uma passagem histórica do Brasil, quando a gente não sabe encaixar um relato de uma matéria jornalística dentro da redação em prol de defender um argumento, a gente pode sim ferir. E é por isso que o resumo entra, para a gente ter essa capacidade de saber resumir do ponto de vista, nem que seja de ideias, aquilo que eu vou colocar para fundamentar a minha opinião. Alfine, eu vi uma matéria muito massa, sei lá, sobre a questão da adoção no Brasil. Aí tu quer acabar narrando toda a matéria sem sequer não resumi-la, aí você acaba prejudicando a sua redação. Entendeu por que serve o resumo? Agora vamos para o universo acadêmico. Segunda série, né? Já terceira série, né? E já o quê? Nível superior. E o que é que vão pedir para você? Primeira semana logo de aula, viu? Tu fazer resumo dos textos, dos artigos, das xerox, dos teóricos que compõem teu curso. Se tu é do curso de, sei lá, comunicação social, jornalismo, letras, química, história, direito, então tu vai o quê? Ler teóricos próprios da tua área.
Se tu faz o curso de Direito, tu não vai ler teórico da área da matemática, não vai. Então, o que é que o professor vai fazer? Para incentivar o máximo de livros a serem lidos no teu curso, porque, segundo os professores, eles entendem que um bom curso superior é feito quando a gente lê a bibliografia completa daquele curso. Então, quanto mais teórico tu lê, melhor. E qual é o recurso que tu vai usar para assimilar tanta informação? Fichamento, resumo, resenha. São os recursos. Esses recursos, além de fazer com que tu assimile o conteúdo, a teoria do teórico, ainda vai provar para o professor que tu realmente entendeu o que tu leu. Que o professor ele vai ficar atento se tu só copiou. Não é? Por isso que vamos tirar da cabeça que resumo é copiar, gente. Não é. No decorrer... Eu também tive esse pensamento quando eu fazia o ensino médio. Eu achava que resumir era copiar lá o texto. E tirar umas besteirinhas para enganar a professora. E não é. Nós temos que entender de sumarização. Vou falar um pouco disso hoje. Né? Se de repente tu chega para mim e diz: olha, professor Rufino, eu vi a Juliana no supermercado Bom Preço com um lindo vestido de bolinhas brancas. O que é mais importante dessa informação? Olha, professor Rufino, eu vi Juliana no supermercado Bom Preço com um lindo vestido de bolinhas brancas. O mais importante é eu vi Juliana. Né? A sumarização é isso. É você saber desse texto enorme que eu narrei. Em resumo, o que tu quer me dizer que viu Juliana? Ah, professor, mas é importante demais dizer que foi no supermercado Bom Preço, hiper bom preço. Ah, professor, é importante demais dizer que o vestido dela era azul de bolinhas brancas. Ah, meu amigo. Não. Em se tratando de resumo, não. Tá certo? É preciso a gente se basear na sumarização da informação. O que é sumário? Né? Por isso que os livros trazem o sumário e o índice, né? O sumário vai fazer um resumão de todos os conteúdos ali ministrados, com seus títulos e subtítulos. Nos conduzindo um pouco aqui à nossa tela, para ver se a aula flui melhor, a gente vai nos conduzir por aqui. Primeira imagem vai nos mostrar os post-its. Material escolar, pessoal, não é? Post-it é material escolar. Essas folhinhas coloridas, autocolantes, né, que os estudantes adoram, os concurseiros de plantão, grudam ali na mesa, na parede, que ali vai ter breves resumos de determinadas teorias, determinados conteúdos e assuntos. Esses post-its, eles são muito úteis, por exemplo, se tu está diante de um artigo de opinião aí de 5 parágrafos, 4 parágrafos, um texto enorme. E tu é convidado a resumir aquele texto enorme, aquele artigo enorme ali daquele teórico do teu curso, tu pode usar os post-its. Porque o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o parágrafo e resumir. Não, errei. A primeira coisa é fazer uma leitura geral, sem resumir nada. Primeiro uma leitura que a gente chama de leitura de reconhecimento. A primeira leitura é essa. Aí sim, a segunda leitura é que a gente vai ler para pegar o central de cada parágrafo. A informação principal de cada parágrafo e a gente anota. As secundárias, pessoal, não entra. Porque senão não vai ser resumo. Vai ser cópia. Então a gente pega a informação principal do parágrafo. Parágrafo 1, vamos lá, vamos aqui. Eu não sou doido, sou capaz de perceber o que há de mais importante nesse parágrafo. Aí, ó, é o momento em que a gente vai ficando maduro, né? Academicamente. Maduro intelectualmente. Porque não tem ninguém para decidir pela gente, que aquilo ali é o mais importante. Ah, professor, mas de início eu não vou saber. Na minha cabeça, tudo que ele está dizendo é importante. Na minha cabeça, tudo aquilo ali tem que entrar no meu resumo. Mas não é. Isso é ilusão nossa. Da primeira vez logo eu já consigo? Não. É com a prática. Por isso, tudo requer leitura. Se tu é um leitor atento e não avoado, porque tem que ser um leitor atento. Né? Um leitor que saiba entender o que está lendo. Né? Aí você consegue fazer um resumo. Lê um parágrafo, resumo. Lê outro parágrafo, resumo.
Então, são as dicas que a gente dá. Aí você pode abusar das cores, das canetas, desses post-its, não é? De folhinhas de fichamento, esqueci de trazer uma imagem delas, mas é uma folhazinha quadrada, pautada, que é um papel cartão, que também é muito bom para fazer fichamento e resumo. Você pode fazer resumo em forma de tópico, que a gente chama de resumo topicalizado, só em cima dos tópicos. Como também você pode fazer o resumo num texto corrido, texto em prosa. Os professores preferem esse, viu? Texto em prosa, porque ele vai estar medindo o quê também? A capacidade discursiva tua de unir por meio dos conectivos uma ideia a outra. Tópico não, né? Tópico fica tudo separado. Estanque. Já em textos corridos, o professor vai medir essa tua capacidade de fazer a conexão entre as ideias. Para garantir a máxima absorção e compreensão do texto original, o resumo deve dizer exatamente aquilo transmitido no que você está lendo, de maneira diferente e mais sucinta. Não é de maneira igual, porque se for de maneira igual, o nome disso não é resumo. O nome disso é o quê? Fala em todas as letras aí, Jô. Cópia. Cópia. Plágio, não é? É plágio e cópia. Coisa que, se a gente não tiver cuidado, a gente pratica no ensino médio, pratica no ensino superior, pratica no mestrado, pratica no doutorado. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. Ctrl-C, Ctrl-V. Portanto, lê um parágrafo, Jô, resuma-o. Terminou, leia o próximo parágrafo, resuma e assim por diante. Que dá certo. Não está seguro do que compreendeu, de que compreendeu todo o trecho após a primeira leitura? Então leia de novo, quantas vezes for necessário. Até que ele faça sentido para você. E nesse momento, o que é que está acontecendo? O processo ensino-aprendizagem. Então o resumo, ele também tem velado por trás dele uma finalidade. O professor pede para fazer resumo é justamente para a absorção do conhecimento. Aquele texto que vai ser o objeto final do meu resumo é só para comprovar de forma mais palpável que tu resumiu, que tu entendeu, que tu soube captar a ideia central, que tu soube sumarizar. Essa é a ideia. O recomendado é que o resumo tenha cerca de 25 a 1/4 da extensão do material original. Isso é uma camisa de força. Eu vou agora com a régua, com a calculadora, matematicamente ver se tem 25%. Eu vou criar um aparelho que meça isso? Não. Isso aqui só é para efeito didático. Porque também, se tu me mostra um resumo em que ele é maior do que o próprio texto, aí não vai ser resumo, cara. Esses 25% ou 1/4 do texto original é uma maneira de dizer, ó, todo resumo é menor em extensão do texto que você está resumindo. Isso é óbvio, todo mundo vai aceitar. Para tanto, é eficiente também destacar algumas palavras-chave. Aqui mora a maturidade intelectual do seu resumo. Com que caneta? Outra ferramenta, que é a caneta marca-texto, aquelas lindérrimas que vocês no início do ano pedem o pai para comprar, rosa, verde, da cor desse pano que tem aqui no meu estúdio, chroma key, né? Verde cana, verde laranja, cor de abóbora. Essas canetas, elas vão te ajudar a ficar marcando naquele universo de muitas palavras aquelas que são mais importantes, que são chaves, né? E o marca-texto usa. Então a gente já disse, ó, marca-texto, post-its, cartão fichamento, canetas coloridas. Tudo isso são ferramentais de um bom estudante profissional. São ferramentas. Não há necessidade de você copiar o estilo do autor. Vamos supor que tu vais resumir um artigo de opinião na área do direito, porque teu curso é direito. E tu tá resumindo um teórico que ele tem um palavreado muito rebuscado, que ele tem um palavreado muito erudito. O cara se vale de muitas expressões em latim. Não precisa você estar
usando as mesmas palavras. Não é nem para você usar. Aí por isso que o resumo também vai medir a capacidade que nós temos de intimidade com a língua. Porque dentro da parte da semântica no português existe um conteúdo chamado de sinônimos. Sinônimos, hiperônimos, hipônimos, parônimos, que são palavras parecidas, são iguais no campo semântico, tanto para mais como para menos. Como assim, Rufino? O que é um hiperônimo? Cara, se de repente eu estou a resumir uma matéria policial, digamos que nessa matéria policial está sendo narrado que alguém matou um outro com uma chave de fenda. Chave de fenda, chave de fenda. Toda hora tu vai precisar se reportar a chave de fenda. Tu vai usar a chave de fenda? Não, tu pode usar um hiperônimo, um nome com um campo semântico mais amplo. Ferramenta. Tu pode se reportar a chave de fenda com a palavra ferramenta, objeto, utensílio. São palavras que, em relação à palavra ferramenta, são hiperônimas. Aí, tu já enriqueceu o teu resumo, porque tu não precisou tu usar a chave de fenda. E o hipônimo é o contrário, é só o caminho contrário. Digamos que tu esteja a resumir um texto que trate do meio ambiente. E seja um texto especificamente que fale dos golfinhos, não é? Já pensou? Tu precisar usar golfinho, golfinhos, não é? Eu fiz o caminho, não fiz o caminho inverso, né? Tu vai usar animal, hiperônimo. Eu queria falar o contrário. Aí já pensou? Tu precisar usar, se reportar ao golfinho sempre com a palavra animal, mamífero. Essa é a palavra maior, mas tu pode se reportar ao seu contrário, né? Ao específico dele, que é o próprio golfinho. Então não tem saída. Para o hipônimo, é eu me reportar ao específico, né? Que é a palavra golfinho. O hiperônimo é eu me reportar uma palavra mais ampla, que é mamífero e animal. Dá no mesmo, né? Ah, professor, entendi. Então, o hipônimo é o específico da espécie e o hiperônimo é a palavra mais ampla, que engloba não só golfinho, como engloba tantos outros animais, desde que sejam mamíferos. Isso. Deu para entender agora? Justo para explicar esse tópico aí. Não precisa imitar o estilo de dificuldade do autor. Você pode ficar à vontade, porque até isso já está sendo mensurado. A capacidade de você usar sinônimo e hiperônimos, hipônimos. Agora sim, se tem uma expressão técnica em latim e entre aspas, tu não vai modificar. É o jeito de usar aquela expressão que está lá. Ips literi, ao pé da letra. Caso haja alguma frase muito específica, copie integralmente, entre aspas, está aí. Último tópico da nossa orientação, da nossa dica para um bom resumo. Professor, em se tratando de tipologia, o resumo ele se enquadra em qual? Ele é um texto narrativo? É, professor? Porque eu estou narrando outro? Não, nada a ver. O resumo não é narrativo. Ele é um texto expositivo. Porque a ideia é expor informações. Ele não é argumentativo, ele não é dissertativo, ele não é injuntivo. Professor, eu já vi muitos professores falando em texto injuntivo. Essa palavra para mim é até distante. Significa o quê, professor? Um texto injuntivo é os que dão ordem. São textos que estão no nosso cotidiano e tu nem percebe. Placas de orientação, manuais, bula de remédios, receita, rapaz, de bolo. Receita de um bolo de laranja é um texto injuntivo. Já o resumo é um texto expositivo. O resumo não te manda fazer nada, não te orienta, não narra, não te convence do ponto de vista argumentativo. Ele apenas expõe informação. Avançando um pouco mais, não é? Claro que na aula de hoje nós vamos aprender o que é um resumo. A gente já sabe o que é resumo, mas e já expliquei para que resumimos, né? Posso até frisar um pouco mais. O resumo em síntese no Aurélio é uma síntese organizada, né? Nós não resumimos apenas para diminuir o texto, porque isso é imaturidade, mas para que nesse processo deixemos claras as ideias principais e globais do texto. Aí vem a finalidade bem aí. A secundária finalidade é que o resumo vai fazer com que eu absorva conhecimento, que eu internalize aquele texto de forma mais rápida e concisa. E vai ser uma ótima fonte de checagem rápida. Os concurseiros,
Um dos tripés de um bom concurseiro é ler a teoria, fazer resumos, revisões e resolver questões. São 4 tripés. Então não é tripé, né, professor? Então são 4 caminhos. Ler a teoria, resumir, revisar e resolver questões. Olha onde entra o resumo. Porque tu não vai conseguir perder o tempo de novo, entre aspas, em ler a teoria extensa. Então, por isso que o resumo tem que estar bem aí, como ferramental. Aí, por isso que ele vai ser sempre, vai fazer parte da tua vida acadêmica. Porque tu vai passar 8 longos períodos estudando grandes teóricos do teu curso. Aí tu vai ter que checar. Aí tu vai atrás do quê? Dos teus fechamentos, do teu resumo. Mas nem sempre é assim, né, professor? Nem sempre é assim. Mas o certo seria que fosse desse jeito. Beleza, pessoal? Professor, e eu também já posso fazer resumo na série em que eu estou? Claro, e deve, mas tem professores que pedem mais que outros, né? Professor, e resumo só é o professor de língua portuguesa? Não, de jeito nenhum. Professor de história, geografia, ele pode solicitar um resumo. Aí é claro que tu tem que ter conhecimentos da língua portuguesa para bem fazer um resumo, como por exemplo a aula que está tendo aqui. Para tu, a partir de hoje, tirar da tua cabeça que resumir é copiar. Resumir não é copiar. E aí tem um conceito de resumo do Aurélio, só para enriquecer nossa aula. E vamos falar agora, depois daqui, do ensino médio, tu vai para o nível superior. Tu vai fazer o tão famoso e amedrontador, tirador de sono, TCC. Teu trabalho de conclusão de curso. Seja tu bacharel, seja tu licenciado, tu vai fazer um artigo para apresentar uma banca. Tu vai defender, fazer a defesa, tu vai vestir a melhor roupa, vai convidar teus familiares, teu professor orientador vai estar lá e um doutor, um mestre vai estar lá para te avaliar. Tu vai ficar nervoso, vai suar, tremer na base. Aí tu vai sair lá de lá feliz da vida, direto pro churrasco de família, porque tu ganhou 8,5, 9,5, 9,2, enfim. Aí teu texto vai ser jogado no mato ali, tu vai levar para casa? Não. Ele vai ter uma nota bibliográfica, ele vai ter uma inscrição do bibliotecário da faculdade, da universidade, ele vai ter registro, isso, e ele vai ficar lá na biblioteca. Olha que chique. E aí, dentro da área pré-textual do teu trabalho, um dos elementos pré-textuais é cabeçalho, né? Dedicatória, apresentação, são os elementos pré-textuais que diferem do corpo do texto em si. E um deles é o resumo. E se tu fizeres um bom resumo, tu vai estar ajudando o próximo estudante que vem atrás de ti. Porque vai que tu faz uma pesquisa bibliográfica, o teu TCC, em cima de algum teórico que também outro aluno do teu curso gosta e quer investigar mais sobre aquele tema. Para ele não ler teu trabalho todo, ele vai logo onde? Folhear lá do teu TCC encadernado, ele vai logo no resumo. Aí ele vai ver se aquele teu TCC serve como fonte de pesquisa para ele, não é? Aí ele pega lá junto com o bibliotecário. Por isso que é muito importante o resumo também acadêmico. Que são... O fim disso aí também tem em livros, né, lançados. Tem, cara, muitos livros foram teses de mestrado dos professores. Muitos livros foram teses de doutorado. E aí eles vão bonitinho na formatação. Alguns ajustes são feitos porque vai para a versão livro, né? Aí, mas muito pouco. Os elementos pré-textuais continuam, dedicatória continua. Aí é claro, o autor pode convidar alguém para fazer uma nova dedicatória, que eles chamam de prefácio, né? Preâmbulo, né? E tá aí. Aqui é um artigo, não é? Do A.R. Machado, o título do artigo dele é Descrição do método de coleta de dados sobre a recepção do jornal da empresa. E aí
tá lá um resumo do que é o objetivo e o que é esse artigo dele, né? O objetivo do artigo é o de fornecer uma descrição do método concebido para a coleta de dados referente às representações dos operários do chão de fábrica a respeito do jornal da empresa, a Rádio Peão. Então ele vai coletar aí o que a peãozada entende da administração do seu gerente ou mesmo daquele folhetim que circula na grande empresa. Gente, tem grandes empresas, grandes instituições que fazem seu próprio jornal. Por exemplo, a Arquidiocese de Teresina tem o Dialogando, né? Até onde eu sei, que é um jornal local. Um sindicato, né? Um sindicato dos professores tem também o seu jornal, né? E uma grande corporação, uma grande empresa tem o seu jornal de circulação interna, que é para os informes da própria empresa, as conquistas, não é, os rankings. E aí esse jornal circula ali. Então esse cara fez esse trabalho justamente para ver como é que os operários veem isso. Os pressupostos teóricos provém de várias correntes, incluindo a teoria bakhtiniana. Aí vai que o cara já gosta de Bakhtin. Rapaz, ele usou a teoria bakhtiniana, não é? Bakhtin é um cara da nossa área, né? Tá dentro da Libras, da Letras Português, da Linguística. Bakhtin, tu é doido. E aí, a comunicabilidade. Se não falar de comunicação, de linguística, se não falar de Bakhtin, de Saussure e muitos outros, não é? De Marcuse. E aí a psicologia do trabalho, o interacionismo sociodiscursivo, a sociologia, ó, tem, então, o trabalho do cara passeia também em outras áreas, humanas, né? Os resultados das análises apontam para a coleta desses dados. Pronto. Eu leio esse resumo que está nesse artigo desse cara. O fim, então, o texto dele se resume nisso aqui só. Não, o texto dele é enorme, que só é o resumo do artigo dele. Aí tem as palavras-chave, método, leitura, trabalho, grupos homogêneos. Então me interessa. Eu vou trabalhar justamente esse campo de grupos homogêneos, de trabalho, de leitura de método. Então vai servir para mim. Como vimos, um resumo nada mais é do que uma apresentação concisa de algo, beleza? Né? Vocês do ensino médio talvez já até fizeram diversos resumos de livros, parágrafos, capítulos, né? Na escola. Nós chamamos isso de dissertação escolar, texto escolar, e um deles é o resumo. É muito... Aí como a gente está no começo da coisa, a gente faz mal feito. Por que eu digo que a gente faz? Porque eu já fiz. Eu já fiz resumo, que foi só uma cópia. Eu já fiz um resumo que eu menti para mim mesmo, né? E para a professora. Ali não era um resumo. Hoje, como professor, e eu leciono sobre isso, eu tenho muito mais confiança de que eu sei fazer um resumo bem feito. Um baita resumo. É prática, gente. Vocês também podem chegar lá. Já já nós vamos ver um resumo de uma obra literária. Não é? A Hora da Estrela, que tem a figura da Macabeia. Nós vamos conhecer quase todo o enredo da obra só lendo um resumo de poucas palavras. Olha como é importante, né? Vamos apresentar alguns passos para facilitar a sua vida quando precisar fazer resumos escolares. Estão preparados? Estamos, professor. Vamos lá. Antes de ler, resumir ou produzir qualquer texto, precisamos ter em mente algumas consciências. Essas consciências, pessoal, são contextos intelectuais, são ferramentais de intelecção que a gente usa. Por exemplo, antecipação do conteúdo do texto pode antecipar a leitura. Se eu já sei mais ou menos o que é aquele conteúdo, que noção eu tenho dele, já é uma maneira de antecipar uma leitura prévia. Vamos supor que eu não sei nem o que é energia cinética. Eu não sei. Nem o que significa curvatura da energia do buraco negro. Então, meu amigo, se eu não tenho nem noção do que é isso, não dá para eu antecipar nenhuma leitura prévia disso. Beleza? Então a gente já vai buscar conteúdos que a gente pelo menos tenha uma leitura antecipada do que é. E todo texto
é produzido tendo em vista um leitor em potencial. Quem é o meu leitor em potencial? Eu vou fazer um resumo para mim mesmo, para eu depois vir checar esse conteúdo para eu acertar todas as questões da prova de concurso que eu vou fazer. Ah, beleza. Então, tu próprio é o leitor em potencial. Eu vou fazer um resumo para o meu professor entender que eu compreendi a disciplina dele e tirar ponto daquele semestre. Ah, beleza. É teu professor. Mas eu vou fazer um resumo para divulgação no meu site mesmo. Então beleza. Aí já é outro. Entendeu? Então isso, ter em vista também o teu destinatário é muito importante. Outra coisa, contexto. O texto é determinado pela época e pelo local em que foi produzido. Então, se eu estou resumindo um texto de época, eu tenho mais ou menos que entender a ideologia daquela época. Eu estou resumindo um texto em que a igreja queimava as pessoas na Inquisição, na fogueira santa, né? Então eu tenho que entender como é que se dava o pensamento ideológico daquela época. Todo texto pretende alcançar uma finalidade definida pelo seu autor no processo de produção. Isso aí a gente já até repetiu. Se eu sei quem é meu destinatário, eu já sei para que vai servir. O texto é produzido tendo em vista um veículo que irá circular. Meu resumo ele irá circular mesmo só no universo acadêmico, na escola, vai ficar lá no meu TCC. O meu resumo vai ficar guardado na gaveta para eu checar depois. Vai ser vinculado no site. Tem que saber qual é o veículo. Isso tudo são elementos intelectivos. Quer um resumozinho sem muita delonga sobre sobre um dos objetos que tornou parte do nosso corpo, o celular, né? É quase que uma extensão do nosso corpo. Você sabe como é que surgiu o celular? Vocês sabiam que boa parte dos eletrodomésticos, desses equipamentos que são próprios da vida moderna, eles surgiram da necessidade da Segunda Guerra Mundial? Eu li isso numa revista, né? Que eu gosto muito, super interessante, que traz curiosidades. O micro-ondas, por exemplo, a geladeira, né? O celular, o telefone. São todos equipamentos que surgem para instrumentalizar a Segunda Guerra Mundial. E a história do celular é a seguinte. Olha como tem a ver com guerra. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico de Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Red tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Então ela viu, maridão, ela também se interessou. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados, torpedos mesmo, o míssilzinho, né? Teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Então, só depois de muitos anos foi patenteada essa ideia da interceptação, né? E hoje a interceptação juridicial só pode ser via judicial, né? É a coisa mais simples do mundo, né? Interceptar conversas. Então daí nasce o celular. E como prometido, não posso falar de resumo se não trazer também uma curiosidade, que é a sumarização, né? Por exemplo, eu estou diante de um texto. No supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Então eu chego aqui para meu colega, ei, eu encontrei Paulo no supermercado. Né? É Paulo que eu encontrei? Não, é Paulo quem diz, né? Alguém disse que Paulo encontrou Margarida. Eu encontrei no supermercado
Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelo. Beleza. Qual é a informação mais importante? Que sumariamente ela não pode sair. Ela é o sumário, o sustentáculo da informação. É que Paulo encontrou Margarida. É mesmo, filho. Se eu fosse resumir essa frase, eu ia botar supermercado, eu ia acrescentar vestido azul, até as bolinhas. Pois é. Mas esse processo, ele é essencial para a gente aprender a resumir, né? Por isso que eu trouxe essa curiosidade quando eu estava planejando a aula. Então, o resumo de tudo é Paulo encontrou Margarida. As informações que são excluíveis, que podem ser excluídas e não vai prejudicar a base informacional do texto, são essas. As circunstâncias que envolvem o fato. Porque o fato é encontrar Margarida, Paulo. Quais são as circunstâncias? De lugar. Supermercado é o lugar. As qualificações, as descrições, características das personagens, das pessoas. Tá aqui, estava usando um vestido lindo de bolinhas, um azul. Um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Ah, entendi, professor. Pois vai entendendo mesmo, que nós vamos já ver se você compreendeu, que você vai mentalmente tentar fazer também um resumo de uma frase que eu vou dar. Tudo bem? Alvorada do Gurgueia, vocês estão entendendo? Eliseu Martins, Pimenteiras, Queimada Nova, tá tudo bem aí, né? Belezinha? Vamos prosseguindo. Aqui tem. Maria deve fazer as atividades, pois do contrário não vai aprender e vai tirar nota baixa. Preste atenção. Ela não aprender e ela tirar nota baixa também é uma consequência. Se é consequência, é consecutivo, é circunstancial, é advérbios. Então eu posso tirar da jogada no processo de resumo disso aqui, não é? A informação principal é que ela deve fazer as atividades, porque já está imbricado. O contrário dela não fazer, já está imbricado que vai acontecer isso. Ela não vai aprender, ela vai tirar nota baixa. Entendeu? Ah, professor, isso aí é interessante. Dá para lembrar também um conteúdo chamado de pressuposto e subtendido. Exatamente. Não precisa eu estar copiando o que está pressuposto e o que está subtendido em se tratando de resumo, não é? Se eu digo assim, ó pessoal, estou com uma baita fome, né? Vamos supor que eu diga isso lá por volta das 17 horas, né? E 30, que já passou. Cara, eu tô com muita fome, não é? É bem... Dependendo do nível de fome dessa pessoa, eu já posso pressupor de que ela não lanchou à tarde ou de que mesmo ela nem sequer almoçou, né? Não. Porque não deu tempo devido à correria. Então tá pressuposto, não é? Entenderam o que é o pressuposto e o subentendido? Não precisa entrar no resumo. A informação principal é que a pessoa está com fome. Entendi, professor. Vamos aqui ver se você entendeu mesmo. Mariana era boa. Mariana era uma pessoa muito boa, gostava de ajudar as pessoas. Ah, isso daí tá fácil. Se tu tá diante da frase, Mariana era uma pessoa muito boa, gostava de ajudar as pessoas. Se tu for fazer um resumo, tu vai anotar o quê? De que Mariana gostava de ajudar as pessoas ou que Mariana era muito boa? E agora? Quem quer participar? Já participaram aí, que eu tenho certeza, né? Já disseram aí para as professoras mediadoras, não já? Já, professor. O resumo disso aí é de que Mariana era boa. Olha aí, muito bem. Mariana era boa, era muito boa. Ajudar as pessoas já é uma consequência de ser bom. Não é não? Já está subentendido. Já está pressuposto. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida do semelhante. Olha aí. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor ou a seu desfavor também, né?
nada justifica tirar a vida do semelhante. O que é mais importante? É dizer que nada justifica tirar a vida do semelhante, ou dizer que a pena de morte tem muitos argumentos a favor e contra, né? É mais notório e mais firme e menos opinioso eu dizer só isso, que a pena de morte tem muitos argumentos ao seu favor ou ao seu desfavor. Essa coisa de dizer que nada justifica tirar a vida do semelhante já é uma explicação, já é um desdobramento dessa polêmica. Então, sumarizando, essa primeira parte é mais importante. O iluminismo ataca as injustiças. O iluminismo é a época em que o homem sai do processo de ignorância, de ingenuidade, de acreditar em dogmas e passa a viver mais o que a ciência lhe coloca, não é? O que o experimento lhe mostra. Inclusive as injustiças, né? Não acreditar que você vai ganhar um céu se você doar determinada coisa, determinado valor para uma instituição de caridade ou para a igreja, porque você não vai ser mais enganado com aquilo, não é? Então, o iluminismo ataca as injustiças nesse sentido. A intolerância religiosa e os privilégios típicos do antigo regime. Então, isso aqui é uma injustiça também. Intolerância religiosa. Privilégio de poucos é uma injustiça. Então, o mais importante é que o iluminismo ataca as injustiças. Então, como vimos aí, sumarizar é muito importante, sumarizar as informações, porque você pode materializar em parte um texto. Aquilo ali são um breve exercício do que você vai fazer nos parágrafos, não é? Desse modo, toda vez que resumimos um texto, quer seja um livro, um capítulo ou mesmo um parágrafo, estamos produzindo um texto expositivo. Já falei da tipologia. E agora eu vou mostrar um que eu fiz. A aula é legal justamente por isso. Eu peguei um artigo científico, não é? Não tão grande, e trouxe ele eu mesmo resumindo. Porque a aula não é de produção de resumo. Então a gente finaliza produzindo um resumo. É a nossa prática. Preste atenção. O artigo é esse. Não, para isso aí não é texto, é uma imagem, um título. Não, calma, eu já mostrei o texto aqui. Isso é para... Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? O nome disso aqui é título, né? Isso aqui é o título do artigo. E quase todo artigo, não é obrigado, tem também o subtítulo. Você sabia que o subtítulo é a sumarização do texto inteiro? Porque o subtítulo, se tu observar, já é uma resposta para a pergunta. Ó. Por que salivamos diante de uma comida deliciosa? Aí a resposta é porque a visão do prato e o seu cheiro estimulam um cérebro que aciona as glândulas produtoras de saliva. Oh, resumo, hein? Tá, aí aqui é o subtítulo, que já é um resumo à pergunta dada. E aqui é uma imagem zona para nos atrair. Agora vamos ao corpo do texto mesmo. Tá aí. Fena, isso aí é teu resumo ou isso aí é o texto? Não, isso aqui é o texto original. Eu ainda vou resumir ele. Aí tá ali. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. Então o texto já começa bem justificativo, bem explicativo, bem expansivo. Depois nós vamos resumir isso. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, o que é que Pavlov fazia? Soava antes uma campainha. Resultado? Sempre que o cão ouvia esse som, o cachorro começava a salivar.
mesmo sem ver a carne, nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação, ou seja, água na boca, varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Sherman Langnado, da Universidade de São Paulo. Ah, professor, legal. Aí não é o resumo, não. Ah, não, aí é o texto. Agora vamos lá. Vamos ver como é que ficou o meu resumo, turma. Resumo. Lembrando, você sabia que você pode fazer um resumo do resumo. Se eu não gostar desse resumo, achar que eu ainda posso ajustar para ele ficar menorzinho ainda. Não é? O título eu mantenho, aí eu já começo. Segundo o texto, eu não estou me referindo a um texto que eu vou resumir, então essa expressão conformativa, ela é bem-vinda no processo de produção de resumo. Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida a partir da boca. Ixi, professor, só isso? Ah, não tem só isso. Eu vou resumir em 3 parágrafos. Lá eram 4, era 5, se eu não estou enganado. Isso é comprovado através de experiências e observação científica, feito por Ivan Pavlov, que ao servir carnes para o seu cão, acionava antes uma campainha. Ele constatou que todas as vezes que tocava a campainha, seu cão já saliva, mesmo sem ver o pedaço de carne. Não precisava, se eu quisesse, de novo, resumir o resumo do meu resumo, eu já podia cortar isso aqui. Não precisava eu fazer a explicação. Bastava eu ter mencionado a pesquisa. Não precisava eu destrinchar, né? Isso eu percebi agora, porque essa aula eu estou repetindo, eu já dei ela segunda-feira de manhã. Eu já via que eu dava para cortar isso aí. Para você ver, né? Como uma primeira versão, ela nunca está perfeita. E lá, Rufino, no parágrafo 1, tu tirava o quê? Segundo o texto, a visão do prato cheiro estimula o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que a secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida a partir da boca. Não, tá tudo massa aí. É um resumão mesmo da resposta dada ao título. Mas esse aqui eu já acho que eu poderia tirar. Ainda ficava mais conciso ainda. É bom porque a gente faz ao vivo, né? Pratica. Outra curiosidade, aí eu não posso deixar de lado aquela informaçãozinha que a Sarah Sherman dá no final do texto, né? Outra curiosidade do artigo é que a quantidade de saliva varia de acordo com o estado emocional da pessoa. Ou seja, quanto mais faminto, mais saliva produzida, segundo afirma a fisiologista Sarah Sherman Langnado. Então tu vê, ó, que eu cortando essa linha e meia, ainda fica mais bonitinho ainda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só ia ser 9 linhas. Enquanto o texto, ó lá, vamos voltar nele. Aí, ó. Texto aí cumpre o que foi dito lá. Que o nosso resumo ele deve ficar mais ou menos 1/4, 25% do texto original. Lá só deu 3 parágrafos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 parágrafos. E linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 linhas, né? Ainda contando com o título, dá 22. E meu texto lá só deu 9 e 8. E se eu fosse passar na mesma... Mas também não pode comparar, gente, esse tamanho da letra, esse recurso que foi digitado no Word ou no PDF com esse aqui. Não pode. Porque o meu aqui, ó, a letra está muito maior, os espaços, e foi digitado no próprio PowerPoint. Se a gente fosse colocar tudo no mesmo tamanho, no mesmo formato, em Word ou em PDF, meu texto ia ficar mesmo bem 25% mesmo. Beleza, pessoal? 25% de 20 seria o quê? Não é? 5 linhas. Então, se um texto tem 20 linhas, um resumo de 5 linhas é o suficiente. Precisa, professor,
mas precisa ser uma camisa de força. Um texto que eu estou resumindo que ele tem 20 linhas, se o meu resumo ficar com 7 linhas, tá errado? Tá não, pessoal. É só uma maneira de tentar fazer vocês entenderem que o resumo ele tem que ser, como o próprio nome diz, menor, né? Agora, se tu estás a resumir um texto de 20 linhas e teu resumo fica com 22, é complicado entender isso. E para encerrar mesmo, tá aqui, né? Um resumo de uma obra literária deveras formidável, muito bonita, que é o resumo do livro A Hora da Estrela. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro, porque ele se configura nessa pessoa da personagem Macabé, quer ver? Que ela também está à beira da morte. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabé, a protagonista da obra. Nordestina, órfã de pai e mãe, e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabé é uma alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que, por fim, tem compaixão de Macabé, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabé mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabé, ou Maca, como era apelidada, consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico, Olímpio de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabé, que é bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabé descobre, por meio das cartas, aqui é meio, viu, pessoal? É digitação. É um Ozinho. Por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo o quê? Atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre sua hora da estrela. O momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia, e é baita ironia mesmo. Hora da estrela, porque no momento da morte, do sofrimento é que ela é vista. Visto que só no momento da morte é que Macabé obtém grandeza do ser. Quem fez esse resumo foi a Daniela, não é? Foi tirado aqui do site Toda Matéria, que são sites especializados em trabalhos escolares do ensino médio. A maioria das aulas a gente prepara de lá, questões, enfim. Eu fino, todo resumo que fosse ser feito da obra A Hora da Estrela, de Clarice, ia ser igualzinho esse aí, da Daniela? Não. Claro que não. Porque o resumo perpassa também pelo processo subjetivo do autor que o faz. Ia ter coisas aí que talvez a Diana não botou que você queria botar. Ou teve coisas que a Diana aí colocou que você não precisaria botar. Então, mas as informações principais, como ela vivia, onde ela trabalhava, as características físicas, isso tudo teria que entrar. Nós não poderíamos abrir mão. Vino, e todo o enredo está presente aí? Não, claro que não. Os detalhes do enredo estão presentes aí? Claro que não. O resumo ele vai servir. Eu não precisaria ler a obra da Estrela para eu entender do enredo. Esse resumo foi o suficiente para me explicar o enredo da obra A Hora da Estrela. Muito famoso, inspirador já no cinema, não é?
E Clarice Lispector é uma das mais formidáveis expoentes, escritoras modernas, né, da modernidade, nesse universo do empoderamento feminino, não é? Clarice Lispector e Cecília também, Meirelles, são fortes expoentes nesse universo escritor. E a nossa aula está próximo do fim. Queria aqui externar a grande alegria que foi tratar desse assunto mais uma vez. Resumo. Acredito que o canal Educação escolheu bem esse conteúdo do semestre passado para a gente revisar. Fico feliz, porque é uma espécie de gênero textual que ele é útil, né? Tanto para a minha aula aqui em si, como vai ser útil para você acordar para a vida, no sentido de que você vai ter que perceber que o resumo vai fazer parte da sua vida acadêmica. Ah, Rufino, não estudo mais, não vou fazer curso superior, passei, pronto, já estou com meu diploma. Mas você vai querer fazer o quê? Concurso público. E para você assimilar conteúdos, você vai precisar de quê? De ler a teoria, resumir, revisar e resolver questões. Esse é a dica, não é? De quem quer se dar bem em qualquer coisa. Então, Lagoinha, meu abraço a vocês, se estiverem aí, Curral Novo, São Francisco do Piauí, e por aí vai. É uma satisfação tremenda estar com vocês. Forte abraço, bom retorno de férias, e que a gente tenha todo gás, né, no decorrer desses meses, agosto, setembro, outubro, novembro, até a prova do Enem. Bye, bye, que Deus abençoe a todos e até a próxima.